Olá, aqui é Isa Minatel, sou psicopedagoga, autora do livro Criança Sem Limites, sou mãe do Petrus e também diretora pedagógica da Escola Online de Paz mundoemcores.com. A gente está criando agora um espaço novo aqui no canal Isa Minatel. É um espaço chamado Exagerando, para aqueles momentos em que a gente fala, tô exagerando, ou que a gente olha para o companheiro, para a companheira e diz, ai, você está exagerando. E também uma forma da Isa aqui gerando conteúdo, informações, opções, oportunidades, possibilidades novas de ação para os pais, de comportamento. E quem vai estar com a gente nesse quadro novo é a família Cruz, a Adriana e o Maurício, os pais do Kai e da Alana. Eles vão estar com a gente e a gente vai fazer como se fossem atendimentos desses que eu já tenho feito e tenho editado só a minha parte e colocado aqui para vocês. Mas dessa vez você vai ter a chance de ver os dois lados da situação, os pais e eu. Então nós vamos interagir e falar sobre alguns desafios que estão rolando lá na realidade deles e que pode também ser muito interessante para a tua realidade aí. Fica ligado e não perde, porque tá exagerado de bom o nosso novo quadro Exagerando. Eu quero te agradecer, né? Que eu sempre falo que foi uma descoberta, assim. Um dia uma amiga veio aqui, me indicou seu canal. E aí eu comecei a assistir. E foi, eu não sei se você ouviu os áudios que eu falei. Eu tava meio desanimada, porque eu sempre quis estudar. E o Mal sempre achou que, não, eu vou fazer do jeito que eu quero. O negócio vai fluindo, vai acontecendo. E aí a gente viu que não, né? Não vai acontecendo assim, né? É bem mais complexo. E aí eu voltei a querer estudar, porque aí eu lia e eu falava pra ele, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E aí ele não fazia. E aí, tipo, quando um não quer, menino não mal, né? Não, e é pior, né? É difícil, bicho. E é pior, cada um fazer de um jeito é pior, não adianta. É isso pior. aí não tem comando. Dois comandos não funcionam. É isso que pelo menos eu comecei a chegar a essa conclusão de que é isso, é um comando e tem que funcionar esse comando. Não existe outra possibilidade, né? É muito... Então, legal. Então, desde que a Adri começou a me mostrar, eu comecei também a abrir um pouco mais a minha visão sobre o assunto, porque realmente achei que paternidade era muito mais simples do que eu imaginasse, né? E só depois que você vai vivendo mesmo, você vai vendo que é algo muito mais complexo do que você imagina, né? As crianças têm uma... É como você disse, a gente não trata as crianças como criança, a gente trata as crianças como se elas já fossem uns adultos, né? Então isso é muito interessante. E a gente vê que as coisas que pelo menos eu comecei a ver, né, das coisas que você pratica, começam a dar efeito. Então isso foi muito legal, pô, foi muito bacana. Isso foi uma transformação, na verdade, né? E então é isso, né? O que você achou que tá dando certo? Justamente esse alinhamento da gente é difícil, né? Porque assim, duas pessoas, por mais que ela tem coisas que mesmo eu fazendo eu ainda discordo. No sentido de, né, eu não acho certo da forma que às vezes ela conduz, de, pô, dá muito conforto, ai, de como conduzir, né? E aí eu resgato aquele lance lá dos meus pais, de como, né, a educação que você tem, você às vezes leva isso pra dentro, né, pra de repente educar o seu filho. E uma coisa que fica muito visível pra mim Eu falo que a gente tem um pai e uma mãe pequenininho dentro da gente o resto da vida. Exato, não, e é bem isso. Eu olhava pro meu pai, e eu tenho essa recordação, meu pai era uma pessoa muito amiga, muito querida, muito, eu tenho só ótimas recordações dele, mas eu olhava pra ele, só com o olhar ele já me dizia o que podia, o que não podia, e eu tinha esse respeito. E é esse lance que hoje em dia eu fico completamente frustrado de não conseguir, de olhar pro Caio e ele tipo me desafiar e falar, você tá louco? Você tem 4 anos, cara, você tá me desafiando. Então, Isa, esse é o grande, né, que você deve escutar isso de todo mundo, na verdade, né, mas essa é a minha frustração. Variam, as frustrações variam, as experiências variam, as relações variam, mas essa sim é uma queixa que
bastante comum no sentido assim de que a gente teve um modelo muito diferente, né? A gente teve um modelo muito diferente. E o mais difícil é quando, apesar do modelo diferente, deu certo, deu resultado. Aí que é mais difícil ainda, você fala, cara, mas eu fui criado desse jeito e eu gosto do que eu sou. Eu gosto do resultado que eu sou. E você sabe por que essa é uma luta muito complicada de combater? Porque a gente não tem como saber como a gente seria melhor se os nossos pais tivessem tido a oportunidade de acessar informações e consciência, né? Eu escutei esses tempos atrás um cara falando, eu achei fantástica a definição dele. Ele disse assim: o bem que a gente faz com um trabalho como esse não pode ser medido. Porque você consegue resgatar famílias e contar, tantas famílias melhoraram a relação, tantas famílias ficaram mais harmoniosas, tantas crianças foram impactadas pelo trabalho, mas você não sabe quantas pessoas deixaram de se envolver com drogas no futuro, vão deixar de se envolver com drogas no futuro, quantos casamentos vão deixar de se desfazer por conta de um alinhamento, de uma coisa que a gente consegue trabalhar aqui. Quantas crianças vão conseguir encontrar sua missão de vida, saber quem são e chegar muito mais longe do que chegariam se não tivesse isso aqui? E isso a gente não contabiliza, não tem como mede isso? Né? Então é bem interessante, é bem subjetivo, é um grande desafio, E foi uma coisa que eu relutei mesmo, e eu lembro a Adriana, bem quando eu era bem pequena, a gente voltando da praia, a gente começou a discutir sobre isso, e a grande discussão foi essa, falar, pô, por que você não escuta o que eu tô te falando? Ela dizia pra mim, porque eu tô pesquisando, eu tô tendo informação. E a gente, e eu não, eu falei, mas como é que eu vou pegar uma informação recente de hoje, sendo que, pô, eu tive uma educação boa, eu acredito que eu tive uma educação boa, né? Então eu vou usar isso à prática, né? A educação que meus pais me deram, aquele lance, né? E eu relutei muito contra isso, de falar, e aí a gente começou a divergir muito, e coisas que estão acontecendo hoje, eu acredito que foi justamente disso, de ter dois comandos, entendeu? Então hoje eu sinto que o Kai, eu talvez não consiga ter esse domínio, não domínio, né, mas essa imposição sobre ele, justamente por ele ter dois comandos e saber que com a mãe ele tinha mais conforto. Então ele sempre corria para os braços da mãe e falava, não, minha mãe pelo menos me conforta, meu pai vem aqui é bravo comigo, mas minha mãe me conforta. Então até hoje tá difícil, a gente tá agora com esses recursos, né, eu pelo menos estou procurando fazer de uma outra forma e vejo que vem surtindo efeito, né, então isso é muito... E o lance é exatamente esse da forma. Então assim, até na live de hoje de manhã eu falei exatamente sobre o que você está falando. Eu falei que a gente tem um mecanismo interno de buscar o prazer e fugir da dor. Todo mundo, né? Inclusive as crianças já nascem com isso. Isso é o que faz a gente sobreviver, né? Por isso que a comida alimenta e dá prazer. Então tem prazer ali porque a gente vai buscar o prazer e fugir da dor. Aí, quando eu tenho na minha cabeça o modelo de que eu sou o pai e, portanto, eu tenho que causar as dores para a criança, eu tenho que falar a hora de parar o joguinho, eu tenho que falar a hora que agora tem que vir comer, eu tenho que falar a hora que agora nós vamos sair e pronto. Então assim, toda vez que eu tenho esse modelo dentro de mim, de que eu sou o causador das dores, o pai ou a mãe que tem isso dentro de si, acaba comprometendo o vínculo. E aí a criança prefere muito o outro. E enquanto que colocar o horário de parar o joguinho, definir que agora tem que parar o que está fazendo para almoçar e definir que agora é hora de sair, seja lá o que esteja fazendo, é função nossa. O que difere é que se eu não tenho dentro de mim a programação de que pai causa dor, eu vou fazer isso de uma forma diferente. E aí isso vai causar vínculo. O cuidado que tem que ter, que algumas pessoas ultrapassam o outro lado da linha, é fazer isso de uma maneira tão soft, tão light, tão leve, que aliás até às vezes não consegue e aí tá tudo bem. E aí cai na permissividade. Cai na onda de que a criança decide a hora que vai comer, a hora que vai sair, se a criança não quiser também não sai, e aí já entra no lado da permissividade. E aí ferrou tudo, porque pô, aí aí você perdeu o comando, é difícil. Aí já era. Aqui também foi assim, tá? Aqui também eu comecei a entrar nesse caminho, comecei a pesquisar, e o marido a princípio não, e a princípio também tinha a educação igual você colocou a sua, e também falou, bicho, não é assim que o negócio vai funcionar, né? No entanto, ele começou a perceber que eu tinha resultado, que com o menino lá de menos de um ano, eu falava de uma forma que o menino fazia o que precisava ser feito, conseguia ter, né, a conexão com ele, e que ele falava e não era ouvido.
Que quando ele batia o pé e insistia, o moleque fechava a cara e se jogava no chão. Nossa, mas é o que tá acontecendo, sabe? Aí ele falou, acho que não é por aí, gente. Como é que ela consegue, sabe? Então foi por puro resultado que eu consegui espaço, abertura para começar a conversar sobre essas questões com ele também, né? E que quando as pessoas me perguntam, e quando o marido não concorda? E quando... Eventualmente tem um pai que tá aqui, sabe? E a mãe não concorda, acontece também. E eu falo, gente, não enche o saco da pessoa. A pior coisa que você pode fazer é encher o saco da pessoa. A mulher encheu o saco do marido. Os dois, né? Quem tá do lado de cá encheu o saco. Porque tava acontecendo muito isso. Porque senão, sabe o que acontece? Você afasta a pessoa daquilo. A pessoa começa a ficar com raiva, não quer nem ver essa Isa Minatel. Já tenho ódio dessa pessoa, de tanto que a pessoa fica enchendo, sabe? Porque a Isa falou, porque a Isa falou, porque a Isa falou. Faz isso não. Então, assim, a gente precisa ter estratégia até para convencer o outro do que é melhor, mesmo que seja a melhor coisa do mundo. Às vezes você tá querendo dar uma mala de dinheiro, o outro não quer aceitar, porque você tá fazendo de um jeito que ele tá. Achando que tem coisa, né? Primeiro que ele não tá vendo o dinheiro, porque ele ainda não conseguiu enxergar que aquilo é dinheiro. Eles olham para a mesma coisa, onde você vê dinheiro, ele vê caca, né? Ele vê, vou criar um delinquente com essas pedagogias. E na verdade, Isa, isso deveria ser uma coisa que se todo mundo colocasse em prática para tudo na vida, né? A forma, às vezes, como você coloca, às vezes como você... às vezes um orçamento, eu tô te colocando numa situação, óbvio que não tem nada a ver, mas... A gente vai passar um orçamento pro cliente, da forma como você vai comunicar, da forma como você vai explicar. Às vezes você convence, às vezes você não convence. É justamente isso, é o que você falou. Às vezes você tá querendo me dar uma mala de dinheiro, eu não tô nem aí, meu. Da forma que você tá querendo me dar, pra mim não interessa. E isso que você falou que é pra vida, eu concordo muito, porque eu sempre falo que é impossível você ser um melhor pai ou uma mãe melhor sem ser uma pessoa melhor. Portanto, quando você aprende, se desenvolve, se expande em consciência pela paternidade ou pela maternidade, você colhe fruto em outras áreas da vida. E uma das coisas que é a base, na minha opinião, desse trabalho é a estratégia. É colocar estratégia no negócio, porque a gente está acostumado a funcionar no piloto automático, sem pensar exatamente o que a gente quer, qual o caminho melhor para conseguir, quais as consequências de fazer uma metodologia ou outra, uma situação, uma escolha ou outra, um comportamento, uma ação ou outra. A gente não está acostumado a pensar nisso tudo. A gente está acostumado a agir que nem bicho. Sentiu, reagiu, sentiu, reagiu, sentiu, reagiu. E aí eu acho um desperdício, eu acho que Deus deve olhar lá de cima e falar, caraca, caprichei tanto no cérebro dessa espécie aí, ó. E os bichos estão funcionando igual bicho sem razão. É muito louco isso, né? E outra coisa também que eu acho, assim, que faz muita diferença é você conseguir desligar o piloto automático, assim. É parar pra pensar, beleza, eu funciono assim, mas esse é o melhor jeito de funcionar? Beleza, eu acho que é assim que faz, mas tem outro jeito? Né? Porque, às vezes, eu costumo dizer que eu vendo um negócio que não existe. Porque a pessoa nem sabe que ela não sabe. Porque ela não sabe que existe. Então, assim, ela sabe que criar filho é fazer o que foi feito com ela, ou fugir do que foi feito com ela. E ela não imagina que tem todo esse universo pro lado de cá, como eu também não imaginava. Né? E eu não tenho coragem de julgar ninguém, porque se eu não tivesse tido a chance em algum momento de ter ouvido alguma coisa dessa natureza, você também seria mais um número, fazendo a mesma coisa que todo mundo até hoje, né? E se meu filho não fosse desse tinhoso, que chorasse pra tudo daquele momento que nasceu e que peitasse a gente depois e desafiasse a gente a fazer uma coisa diferente, talvez eu fosse mais uma dizendo pedagogia mimimi. Sabe assim, né? Então é isso que é curioso, né? A experiência que a vida vai trazendo para cada um e que vai moldando os nossos caminhos, muito né? A gente legal. vai indo para caminhos muito diferentes. Não, e graças a Deus a gente tem você, né? Graças a Deus a gente tem a esse acesso, porque isso é muito interessante, né? Muito... E assim, eu tô te dizendo isso por escutar relatos de outros pais, amigos meus também aqui, que recentemente também começaram as esposas também começaram a demonstrar isso e é uma coisa muito interessante, você vê que quebra aquele gelo, né, aquele lance de homem, que não sei o que, e você começa a ter que, né, é bacana isso. Eles estão se abrindo mais, né, os homens agora. Abrindo a cabeça, né, cara, você começa a abrir, né, aceitar mais a informação, não tem jeito, não tem como fugir disso. Se você tem acesso a informações boas, vamos usar isso a favor, né, meu? Queria fazer uma pergunta pro Mal.
Vai. Então, porque aí eu comecei a estudar e comecei a falar, né? Ai, Mal, a Isa falou isso, a Isa falou aquilo, não sei o quê. E aí no começo ele falava, tipo, que você era meio exagerada. E aí eu queria saber quando foi que você começou a ver a diferença no Kai, o que aconteceu? O exagerado no sentido de que, não é exagerado de uma pessoa exagerada, tô falando no sentido de que várias situações que eu vejo, que nem você fala, o exagero no sentido de que a visão que você tem é óbvio, como se você fosse uma criança. Só que, como é que eu posso dar como é que eu posso conduzir isso de forma que... Porque assim, eu vejo que às vezes a gente... não sei, em determinadas situações eu vou dar muito empoderamento pro meu filho, entendeu? No sentido de falar assim, tá bom, eu vejo como uma criança, mas pô, ele é uma criança e eu sou um adulto, esse conflito que eu falo, pô, eu vou ceder 100% da minha opinião, da minha visão, da minha experiência de vida, pra não regredir, mas pra chegar ao ponto... Você entendeu, Isa, o que eu tô falando? No sentido de que não é o exagero, é exagero no sentido de que você realmente vê a cabeça da criança como uma criança, mas isso pra gente é complexo, é difícil a gente lidar, né, dessa forma. É curioso, Mal, é que é muito louco, tá? Porque assim, a gente tem uma relação de dominação o tempo inteiro. A gente foi programado para ter relação ganha-perde. Se a criança conseguiu o que ela quer, eu perdi. Se a criança tiver vez e voz, eu perdi, ela ganhou. Então, quando a gente vem com essa programação, a gente entende que as relações são ganha-perde. E aí, eu vou sempre querer ganhar. Né? Afinal de contas, né? Especialmente se eu tiver um temperamento forte, que eu já vi que é o caso. E aí eu vou estar nessa de querer ganhar. Então, e é muito interessante como na tua fala, embora você já esteja todo trabalhado nos recursos nobres e buscando, né? Cada vez mais, fazendo, acontecendo e tal. É muito curioso como sutilmente a gente ainda percebe termos que denotam que ainda tem expectativa interna de comando, ainda tem expectativa interna de controle. Sim. Enquanto que a gente pode começar a pensar em conexão, enquanto que a gente pode começar a pensar em parceria. Né? E outra coisa legal ainda também da tua fala, e eu tô aproveitando a tua fala e te trazendo esse olhar, porque representa muita gente que tá pegando os recursos nobres para colocar e encaixar numa visão ainda não nobre. E aí dá um problema, porque é pegar um recurso nobre e ainda almejar obediência. É você pegar um recurso nobre, não porque você enobreceu o ser, não porque você enobreceu a visão, mas porque você acha que aquilo vai te dar a obediência almejada, o comando vai conseguir fazer valer, né? E aí é uma artimanha para continuar na dominação, no controle, em subjugar. Olha que coisa louca. Na hora que você coloca, você fala, como é que eu vou abrir mão de todos esses anos de experiência, de conhecimento, não é para dar vez e voz para um cara que, pô, não sabe nada. Então, eu ainda tô achando que a criança não sabe nada. Até porque eu vim com esse chip. Tá? Eu venho lá das teorias da tábula rasa, que a criança é um ser vazio, que eu tô aqui para corrigir porque veio errado, para encher porque veio vazio, para ensinar porque veio burro. Enquanto que, na verdade, se você for ler Montessori, por exemplo, ela fala no professor interior. Todas as crianças nascem com um professor interno, com um guia interior. O que aconteceu com a gente? A gente foi desconectado desse guia interior. E no começo da conversa a gente falou que vocês acreditavam, a Adri falou que o Mal acreditava mais, né? Que naturalmente ia fluir a paternidade, como fazer. E eu tenho convicção de que poderia acontecer isso se nós não estivéssemos desconectados. Se nós não estivéssemos desumanizados. A gente está desumano. A gente assiste morte na TV todo dia, a gente assiste coisa ruim na TV todo dia, que a gente falou, se eu for sentir tudo isso que eles mostram, eu vou chorar todo dia. Eu choro todo dia. Eu não assisto mais. Eu choro todo dia que eu assisto, porque tem anos que eu não assisto, né? Não assisto TV, não assisto jornal, não vejo essas coisas porque faz mal, né? Eu sou convicta de que só traz coisas ruins. Então, a gente desumanizou, a gente dessensibilizou,
Aí a gente quer desumanizado, dessensibilizado e desconectado da gente mesmo, inclusive, dos nossos valores, da nossa essência, da nossa humanidade, do nosso sentimento, a querer educar. Aí quando a gente olha o moleque chorando, a gente não entende. A gente não consegue se conectar com ele, até porque a gente não está conectado nem com a gente mesmo. A gente está desumanizado, então a gente quer resolver problema. Peraí, como é que eu resolvo isso aqui? É um problema na vida. A gente está focado na relação ganha-perde, então a gente acha que um bebê de meses ou de um ano manipula. Olha o que a gente tem coragem de achar. O moleque tá manipulando. Ele tava chorando e não era nada. Eu dei colo, parou. Olha que manipuladorzinho, né? Porque a gente não tem ideia de que o colo é tão necessário quanto o alimento, quanto trocar a fralda, né? Mas a gente tá totalmente vinculado com o corpo físico e não tá nada vinculado com a mente e com a alma da criança. Então é assim, a gente só tá achando que ela pode chorar por desconforto físico. Se não for cocô, se não for fome, se não for dor, é manha. Então não tem necessidade de alma, de espírito, de mente, né, psíquica. Então é muito louco. É mesmo. Não, é interessante, Isa, legal isso. Legal. Eu lembro uma vez que eu estava falando para um grupo de pais, né, e eu falei sobre isso, que não existia manha, não existe manha, né, especialmente em bebês que ainda não falam, não existe manha, se ele está chorando é por causa de algum motivo. Aí eu perguntei, alguém discorda? Daí um pai levantou a mão, né? Coitado, o único que teve coragem, devia ter um monte que discordava, mas só ele teve coragem. Aí ele levantou a mão e disse assim, Isa, eu não concordo, tá? Se a criança estiver chorando por alguma necessidade, que é do tipo comer, tá com fome, do tipo se trocar, do tipo, né? Tudo bem. Mas se você for só pegar no colo e resolver, aí não. Eu falei, então você criou agora uma hierarquia das necessidades do bebê. Se forem as do bebê que combinam com a sua hierarquia, essas não são manha. Se não combinarem com a sua hierarquia, então são manha. Entendi. Curioso, né? E com qual idade mental, cronológica e tal, você está avaliando a necessidade do colo, a necessidade do afeto, a necessidade do contato. Existe uma teoria que diz que o primeiro nível de aprendizagem do ser humano se chama epidérmico, pele, contato, né? Então é o primeiro nível de aprendizagem, como a criança começa a aprender as coisas num primeiro nível. Por isso que ela quer contato com tudo, pega tudo e põe na boca, ela quer, né, sentir tudo ali. Interessante, isso aí abre, você vê, tudo isso faz com que a gente também abra, né, a cabeça pra gente poder também conduzir de uma outra forma em determinadas situações, né, é muito legal isso. E aí quando a gente fala da desconexão, né, a gente não consegue mais ter empatia. Se eu não consigo me conectar comigo, me colocar no lugar do outro, então, muito menos, né? Agora, quando você fala isso que você está falando já dá base para a gente agir de uma outra forma, é a empatia cognitiva. Ou seja, eu estudo e aí eu entendo e aí eu volto a conseguir conexão. Por isso que eu acho que o estudo é, no fim, o meio mais eficaz para a gente se reconectar. Legal, Isa, muito bom. Justamente isso responde a várias... Principalmente uma das principais dúvidas minhas que era em relação a isso, em relação a essa birra, né? Que a gente fala, a criança não faz mãe, a criança... Mas eu acho que é justamente tudo isso que você falou. E recém aconteceu uma situação do lance da fala do Kai, não sei se a Adriana comentou com você. Não sei, conta. Que o Kai... Desculpa. O Kai, ele vinha... não, ao meu ver, tá? Eu achava que ele tava com dificuldade de fonética, de algumas, né, de algumas sílabas, às vezes ele travava para falar, ficava nervoso, gaguejava, tal, enfim. Óbvio, né, eu fui procurar uma profissional, fomos numa, como é que chama? Numa fono, isso. E ela, Maurício, ficar tranquilo, tal, ele tá dentro, fez uns testes, né, tal, enfim. Não convencido. Ele tá com qual idade, anos e meses exatamente? O Kai tá com 3 e 9. 3 e 9. 3 e 9. Então, assim, bom, enfim, ela fez os testes, né, tal, falou, ele tá super dentro, tá, a gente acha que às vezes ele precisava fortalecer o maxilar, porque ele fica com um pouquinho com a boca aberta, dificulta pra falar, põe a língua entre os dentes, né, bom, não convencido, porque ele começou e isso me deixava extremamente preocupado e nervoso, porque eu via ele falando, aí às vezes ele travava pra falar, e eu ficava nervoso com ele. Kai, calma, fala com calma. Bom, enfim. Eu ficava nervoso e falava, calma. Não. Enfim, aí a minha cunhada, ela é
ela tá estudando, tá se formando pra Waldorf e tal, e não sei o que, enfim. Ela falou, mas procura uma profissional antroposófica, tal, não sei o que, fulana. Tá bom, procuramos aqui em Florianópolis, não tinha, aí apareceu uma profissional que era uma fono por canto, por música, né? Tem um nome, esqueci. Cantoterapia, enfim. Fomos na profissional. E aí ela falou, Maurício, o Caio tá perfeito, o problema tá em você. E apontou pra mim, ela falou, o problema é você. Do jeito que você tá conduzindo a coisa, você tá deixando ele mais nervoso. Se conecta, e aí tá a palavra conexão. Ela falou exatamente isso que você falou. Se conecta com seu filho, porque você nem imagina o quanto a ligação que você tem com o seu filho, que ele pelo menos tem com você, e que você, só de olhar pra ele quando ele tá falando isso, ele já deve ficar nervoso e travar. Entendeu? E aí eu comecei a conduzir diferente. Aí, né, a Adriana já havia me falado disso também, aquela coisa, teimosia, não, eu vou levar, eu vou procurar, meu, não é possível que eu vejo os amiguinhos dele falando bem e ele, né, comparando. Diagnóstico por comparação. E aí, enfim, e aí fomos, ela falou, Maurício, relaxa, primeira coisa, relaxa, cara, fica calmo, não deixa ele falar do jeito que ele quer. E, meu, e aí a coisa foi evoluindo. No terceiro dia ele nunca mais gaguejou. Já no ficou terceiro calmo. dia ele parou de gaguejar e nunca mais gaguejou. Nunca mais. Então, assim, eu acho que esse termo que você chegou, esse lance da conexão, isso pra mim foi um toque, assim, sutil que, meu, eu tô buscando de verdade, cada vez mais me conectar, principalmente com o Caio. Com a Lana a coisa flui melhor, mas com o Caio, que sempre foi desde pequenininho, assim, com a Adriana, essa conexão que ela tinha com ele e tal. E o Caio sempre arredio, e eu sempre, meu, né, nesse conflito com ele, parecia que a gente vivia num conflito, ele fazia as coisas, eu ia lá, brincava. São dois meninos, né? Dois machos, né? Então, pô, hoje eu tô bem mais assim, sabe? Procurando me conectar com ele, dando mais abertura pra ele vir, saber que eu também, sabe? Então, essa conexão acho que é a palavra, meu, Show. Interessante. E dentro da tua fala, eu fico com vontade de comentar muitas coisas, viu? Porque tem muita coisa rica nesse cáusio. A primeira coisa que eu quero falar, você fala, acho que conexão é a palavra. Quando você fala disso, eu queria trazer, que eu acho que vale muito a gente pensar sobre, as palavras que escolhemos usar. Em tudo na vida, não só para falar da criança ou com a criança, mas em tudo na vida. Por exemplo, quando a gente escolhe usar a palavra limite e atrelar isso à educação, né? Muita gente, a primeira pessoa que usou essa palavra no sentido de educar com limites, eu acho que estava pensando em algo positivo, que é até aqui eu posso ir, daqui para lá eu estou incomodando o outro, ou fazendo mal para o ambiente, ou fazendo mal a mim mesmo, né? Então, são os limites. Só que quando eu coloco a palavra limite grudada, como se fosse parte do processo de educar, de uma forma assim inerente ao processo de educar, eu acabo limitando outras coisas. Porque a palavra limite é dar limite. Então tem que limitar. Aqui você tem que ficar quieto, para. E aí eu começo a limitar a expressão, o desenvolvimento. Eu começo a limitar a criança. Enquanto que, se eu usar a palavra, por exemplo, orientação, eu vou orientar quando ela estiver invadindo o espaço do outro, quando ela estiver fazendo mal a si mesma, quando estiver destruindo o ambiente. E eu vou orientar quando ela quiser falar e ela estiver falando muito alto. Eu vou orientar quando ela quiser expressar alguma coisa e estiver usando a birra para isso. Eu vou orientar. Em todas as situações, se você colocar orientação, você vai ter uma atitude completamente diferente de você colocar limite. Sabe? E isso faz toda a diferença. Então, o valor das palavras que a gente escolhe para pensar, para guiar a nossa vida e o nosso comportamento, muda tudo. Tudo. Eu, por exemplo, escrevi o livro Crianças Sem Limites. E eu tava falando do limite mesmo. Tem gente que acha que vai aprender a pôr limite ali, né? Não, talvez não. Né? Porque eu realmente questiono muito o uso do termo limite relacionado à criança. Tudo que é bom a gente quer sem limite. A gente quer amor sem limite, alegria sem limite, felicidade sem limite, dinheiro sem limite, se a gente puder ter, não é? Aí criança a gente quer limitada. Aí a gente passa uma infância inteira pondo limite nas crianças e quando cresce a gente passa uma vida adulta inteira tentando vencer o quê? As nossas limitações. Olha que loucura, né? Então é muito louco o que a gente faz. A gente é doido e não sabe. O mundo tá ao contrário e ninguém reparou, né? É muito louco. Outra coisa que eu acho bacana do caso que você trouxe, ainda falando da fala do Caio, você disse que ela virou para você e falou: o problema tá em você. Corajosa ela, né? Eu, como
psicopedagoga, muitos pais perguntam, então você atende crianças? Eu atendo os pais. E as pessoas me olham assim, mas só os pais? Você não conversa com as crianças? Não. E dá resultado? Claro, né? Porque comportamento é resposta de comportamento. Se eu estou tendo da minha criança um comportamento que eu não aprecio, que eu não desejo, que eu não valorizo, eu preciso me comportar diferente e eu vou receber comportamentos diferentes como resposta. Simples assim, sabe? Não tão simples assim, mas a lógica é essa, né? Então assim, mas essa criança está fazendo isso, ok. Um exemplo. O que é que eu faço quando a criança me bate? Tem gente que chega com essa pergunta pra mim. O que é que eu faço quando a criança me bate? Eu falo assim, isso aí realmente a gente tem que pensar e ver o que vai fazer. Mas eu tenho uma pergunta pra te fazer. O que é que você faz antes que dá vontade nela de te bater? Porque você fez alguma coisa de um jeito que não foi legal, que deu vontade dela dar na sua cara. Sabe assim? Agora, claro, não é pra deixar a criança dar na cara e não fazer nada com isso depois. Não é isso que eu tô dizendo. Né? Nós temos que tratar, tem que ser realmente vetado, isso não pode passar pela cabeça de uma criança. Não tem que ser uma opção de comportamento para ela. Sim. Então, na primeira vez tem que ter um veto forte para nunca mais acontecer, né? Mas eu não posso deixar de pensar o que é que eu fiz antes que levou a isso, para eu parar de fazer isso. Senão eu fico fazendo o gatilho que faz o outro querer dar na minha cara e ainda brigo com ele porque quis dar na minha cara. E se eu fiz um gatilho que fez o outro querer dar na minha cara, provavelmente eu desrespeitei. Esse é o ponto, né? É muito interessante. Então, uma reação de agressividade da criança na relação comigo, para e pensa, desrespeitei, fui arbitrário, dei opções, ouvi a criança, entendi a necessidade dela naquela situação, naquele contexto, naquela faixa etária. Cada uma é uma, né? Então, é muito interessante. Eu adorei esse cáudio. Adorei esse cáudio. E vou falar mais outra coisa que eu queria falar também, ainda desse cáudio. Eu falei que tinha muita coisa que esse cáudio me despertou. Assim como a gente pode trazer um problema de fala para a criança que não existe, porque eu me incomodei com alguma coisa, botei foco naquilo que a gente foca, aumenta. De acordo com o meu comportamento, eu fiz aquilo crescer, ampliar e aumentar. Eu posso conseguir fazer a mesma coisa com o desfraude, fazer com que demore mais, com que seja estressante, com que crie traumas e problemas. Posso fazer a mesma coisa com a alfabetização. Um desespero tão grande pro moleque ler, e geralmente vem do mesmo jeitinho que veio o teu problema de fala do Kai, que é comparando com os outros. Os outros já lê. O meu não lê, temos um problema. Virou um problema e aí eu crio um problema. E aí vira um problema. E aí ele não lê mesmo e já devia estar lendo mesmo. Sabe? Então eu posso fazer isso com desfraude, eu posso fazer isso com a alfabetização, eu posso fazer isso com a inteligência emocional, eu posso achar que ele é birrento, olhar pro filho do outro, achar tranquilo. E tem mais um negócio ainda desse cáusio, que enquanto você falava, eu falei que vieram milhares de ideias, e uma outra é questão de atender a expectativa. Quando esse menino se deu conta que ele não estava atendendo a tua expectativa, o bicho pegou. O bicho pegou. Aí sabe o que acontece? Na cabeça da criança, eu não sou bom o suficiente, eu não consigo, meu pai queria que eu fosse diferente, meu pai queria ter outro filho, esse negócio, tudo inconsciente, claro, né? Não fica pensando isso. Mas isso tudo vem, né, no momento que a criança está formando o quê? Identidade. A hora que isso vem e entra e cola na identidade, como é que você resolve isso depois? Aí são aqueles meninos que vão para a vida depois, não sabem por quê, mas falam, não vou nem tentar não, porque eu não vou conseguir. Não vou fazer vestibular não, vou fazer concurso não, porque eu não vou passar. Sabe? É muito louco, a implicação disso é muito louca. Outra coisa que eu acho legal falar, mas que eu já tô viajando para outros assuntos, não sei se vocês querem trazer mais uma coisa. Não, legal. Pode ir, vai. Eu tô indo para outros cantos agora aqui. E é o seguinte, um temor muito grande, eu vi que você falou um pouquinho de homem e mulher, né? Você falou, eu acho que essa coisa mais soft é uma coisa da mulher, né? O homem talvez venha com mais firmeza, esse é o padrão, mais brasileirão. Né? Não é sempre assim, tem casos que são o contrário, já atendi vários que o amor, o afeto, o carinho é do papai e a mamãe é a que provoca as dores, tá? É a hora que vai tomar o banho, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que vai fazer aquilo outro. E muitas vezes isso é um complicador, porque às vezes as relações se desenvolvem de tal forma que a hora que eu preciso de firmeza eu chamo o outro. E chama o pai para resolver um negócio na dureza, depois fala que o pai não tem vínculo, que o pai não tem isso, que o pai não tem... Ô mãe, ajuda!
Sabe? Então rola isso também. Então tem essas coisas interessantes de se trabalhar. Mas o que eu quero dizer é que uma preocupação muito grande, geralmente, dos pais que têm filhos homens no Brasil, nessa mentalidade nossa toda machista, sim, né? Sim. Que a gente não tem como negar, que ainda está totalmente arraigado na gente esse machismo, é que o menino tenha orientações sexuais diferentes, né, do padrão. Esse geralmente é um temor dos pais. E aí, olha que louco. Eu fico com esse temor e quando eu vejo qualquer coisa que eu imagino na minha louca ideia que possa estar levando para este lado, eu começo a combater aquilo bravamente. E nesse meu combate, nessa minha luta, nesse meu bravamente, eu começo a ter problema de vínculo, porque eu começo a brigar com o menino porque ele tá fazendo isso, brigar com o menino porque ele tá fazendo aquilo, brigar com o menino porque ele tá fazendo aquilo outro, e aí ele olha pra mim e fala, não quero ser igual a esse cara não, quero ser igual a mamãe. E aí eu crio um problema que talvez eu não teria, se na hora que o menino fez uma brincadeira, uma coisa que nem era nada, eu simplesmente não ligasse, continuasse vinculado com ele, abraçasse, beijasse, pegasse no colo, desse todo o carinho que ele precisa, tocasse a vida, tendo convicção de que o meu modelo é bom, que a minha relação, o meu vínculo com ele estão saudáveis, fortes o suficientes para ele fazer o desenvolvimento da identificação sexual com o modelo do mesmo sexo. Interessante, né? Isso é muito... E é o que você falou, atitudes inconscientes. Né? São totais inconscientes, que é verdade mesmo. Assim, só para concluir, em relação a isso que a Adri falou, o que você queria perguntar para Isa? Na verdade, eu acho que assim, nós temos 2 filhos muito bacana, cara. As crianças são super felizes, são super enérgicas, são super carinhosas. A única coisa que me incomoda mesmo, efetivamente, é óbvio, esse lance de às vezes fazer uma birra excessiva, tá? Isso me incomoda, por não conseguir dar o comando. Não, eu tô falando comando, mas não é a hora, né? O comando de, até do jeito novo que eu tô falando. Chama de resultado. Isso, não conseguir o resultado. Isso, de não conseguir o resultado, de não conseguir alcançar o resultado que a gente às vezes busca, né? Só falar com calma, Kai, por favor, não faz isso, o papai tá pedindo. E não adianta. Isso me frustra um pouco. Boa. E o lance de às vezes, esse lance de criança assim, às vezes malcriada, isso me incomoda, sabe? Desrespeitar, bater no amigo, isso são coisas que me incomodam, sabe? Que eu acho que é mais isso, mas não no ponto de a gente, Kai não faz isso, Kai não faz aquilo, Alana, a gente é super, a gente super incentiva, fizemos recém uma pista de skate aqui, vamos colocar ele no futebol, Top. A Alana a gente incentiva pra andar de skate, ela brinca, ela vai, ela corre, ela sobe, eles pulam, a gente, nesse ponto a gente não fica, sabe, podando, é mais na questão mesmo de não conseguir às vezes fazer ele respeitar a gente, né, o resultado, como você falou. E nessa questão de, às vezes, as malcriações, não só com a gente, mas, que nem recém veio um casal aqui, um amigo nosso, essa semana. Eu contei pra eles, então, no Stories, que nem a Adri falou. Então, assim, óbvio, é o que você falou, a criança também é muito territorial, eu acredito nisso, e vejo isso pelo Caio. O Caio é extremamente territorial, não sei se só ele, mas a maioria das crianças. E, é meu, é aqui, ainda mais em casa, ele se empodera, total, né? Então, assim, isso me incomoda, de, bater, de agredir, isso me incomoda. Não sei se isso é ruim, se isso é bom, mas isso bora lá, vamos trabalhar as duas questões. Achei bem interessante. Deixa eu falar, eu acho assim, que tudo que eu tenho aprendido com a Isa, que a gente consegue controlar, tem uma coisa que agora, né, depois de vários vídeos, a gente começa a perceber, que o lance do supermercado. Quando o Kai fez um show, deu uma birra, caiu lá no meio do supermercado. E aí eu comecei a voltar e dizer assim, o que eu podia ter feito diferente, né? Porque a gente não quer pegar a criança na hora que ela tá se esperneando, que daí é pior ainda. E assim, não ligo pro que as pessoas estão pensando, olhando, falando, mas é uma situação que a criança tá lá exposta e tal. E aí eu aconteceu confesso isso. Que eu ligo, viu?
Eu confesso que ligo. Bom, Um tiquinho, por isso que eu procuro logo sair de cena lá no carrinho lá. Mas eu pego a criança e vou pro banheiro, porque me incomoda muito. Mas aí a criança também. sai batendo em você, né? E eu não sei se às vezes não é melhor ficar, esperar ela acalmar. Então Mas não ainda é falta de ligar. recurso, vamos falar disso, já vou falar. Pode continuar que eu vou falar disso. Aí depois o Gui coloca aqui o post, vou pedir pra ele colocar o post que eu falei dessa história. Aí eu fiquei pensando o que aconteceu, porque ele queria pegar o carrinho e ele queria ir embora com Hot Wheels. E o Maurício falou, não, você já tem um monte em casa, nananana. E aí ele saiu correndo pelo supermercado, passou pelo segurança, assim, pelo caixa, tava indo embora com o carrinho na mão, rindo. Mas eu tava conseguindo controlar, eu tava falando, parando, não sei o que, de repente ele foi pro pai, saiu correndo com o carrinho. E o que aconteceu antes dele se jogar no chão foi que eu peguei o carrinho e tirei da mão dele. Entendeu? Então, assim, eu acho que agora é mais ou menos isso que você falou, né? Porque a gente tenta... aconteceu, a gente vai lá e tenta acalmar, tenta não sei o quê. A gente sempre quer resolver a criança. Não, mas mesmo que a gente venha quer resolver a gente, né? Entendeu? Mesmo que a gente venha com recurso nobre pra tentar resolver aquela situação, foi o que aconteceu antes. Por que ele quis bater em você? Por que ele quis se jogar? Por que ele não quer dividir os brinquedos com os amiguinhos? De repente, ele tem os brinquedos que ele realmente não quer dividir. Então, é um pouco mais a fundo ainda, né? Então, não sei, no meu ponto de vista. Deixa só eu concluir, porque ela falou uma coisa. Então, assim, como a gente vai prever isso? Porque a gente tava lá, ele viu na gôndola, na cabeça dele falou, esse carrinho é meu, eu vou levar e ponto. É meu. Papai não tem dinheiro pra comprar hoje. Não, eu vou. Então, por favor, Isa, como é que eu conduzo numa situação dessa? Sabe? Boa, Sim, vamos lá. Legal, vamos lá. mas... Bora, de trás pra frente então, vou começar com essa, tá? Isa, como é que eu conduzo uma situação dessa, né? Ai, meu Deus, não sei. Olha só, não existe uma resposta pronta e nem receita de bolo. Eu vou falar aqui algumas coisas que me vêm desta situação, tá? Então eu vou primeiro falar como é que foi conduzido. Eu vou levar esse carrinho, Kai, você não vai. Putz, eu já fiquei com raiva, porque se eu falo que eu vou fazer alguma coisa, alguém vira pra mim e fala, Isa, você não vai. Eu falo, você acha que você é quem pra dizer que eu não vou fazer alguma coisa? Aí eu já começo a me armar toda, porque eu sou um bom exemplar da raiva. Então se você falar que eu não vou, meu amigo, aí é que eu quero. Aí é que eu vou. Se você falar que eu não vou, agora eu vou acabar com a tua vida, porque você vai ver que eu vou. Muito bom. Então, agora vamos lá, como a gente pode conduzir de outras maneiras. Alternativas viáveis para evitar o sofrimento. Eu vou levar esse carrinho. Você gostou desse carrinho? Eu também achei legal esse carrinho. Bem interessante esse carrinho. Você já viu quanto custa? Começa a botar a sobrancelhinha. Mas quando você fala, legal esse carrinho, eu também gostei. Em vez de, o moleque faz assim, né? Opa, ele concorda, legal, ele me deu razão. Crianças da raiva, pessoas da raiva adoram ter razão, né? E é um mecanismo que funciona bem na vida, de novo, quando você for mandar o orçamento pro seu cliente que gosta de ter razão, você já sabe disso também. Ótimo. É pra vida, né? E aí ele fala, ufa, não preciso me defender, não preciso me armar, não preciso buscar todas as pedras da minha vida, porque eu tenho alguém aqui que me compreende, que realmente viu que eu tenho razão, esse carrinho é muito legal, é muito bonito, é muito interessante. E aí, além do legal, bonito e do interessante, você começa a levantar outras características do carrinho. Você já viu o preço? Ele já com quase 4 anos tem ideia do que é preço, sim, legal. né? É um carrinho caro ou barato? Hoje é um dia especial que a gente vai comprar um presente caro? É aniversário do Kai? É Natal? É dia das crianças? Quando é que a gente dá presente caro, hein, Kai? A gente tem datas especiais para presentes caros, né? Joia! Então, deixa eu ver qual que é a próxima data especial. O que é que tá chegando, hein, Kai? Você quer esse carrinho no Natal? Você quer esse carrinho no seu aniversário? Concorda, Você quer né? esse... E vai trabalhando a ideia com ele. Não é vou, não vai. Ferrou.
ferrou. Aí é de novo, ganha, perde, ganha. É aquela base condicionada de comportamento mais conhecida como piloto automático. Eu já estou no condicionamento de dizer, eu sou o comando, eu sou o pai, eu sei das coisas, eu decido. E é fato que quando você faz esse raciocínio todo com ele, você está fazendo isso tudo. Você está comandando, você está decidindo, você está sendo pai e está educando. Falando pro teu menino sobre preço, sobre valores, sobre datas especiais, sobre quando que se gasta mais dinheiro, quando é um dia comum, é um dia de economizar. De repente, Kai, para hoje, a gente encontra alguma coisa baratinha que dá pra gente levar. Geralmente quando eu vou ao supermercado, porque a criança vê a gente com o carrinho, colocando tudo que a gente quer dentro do carrinho. Aí ele pega uma coisinha e não pode, gente. Uma coisinha não pode, não é justo. Não tá certo isso. Né? E ele não sabe que aquilo ali dentro tem um monte de coisa que é pra ele também, tem um monte de coisa que é, né? Sabe? Então eu já combino antes, olha, nós vamos no mercado, tá? Você pode escolher 2 coisas pra você baratinhas, beleza? Tá combinado? Aí quando vem a terceira coisa, porque não para, a vida não é tão simples assim, né? Aí quando vem a terceira coisa, mamãe, esse também, não sei o quê, você vai trocar por qual? Ah, legal. Você tinha direito a 2. Criando ferramentas, né? Você vai trocar por qual? E acontece, o meu tem 7 anos e ainda é assim. Sim, ele foi no mercado, aí viu, porque eles funcionam muito pelo visual. A gente também, mas eles é muito louco, né? Porque a gente tecnicamente sabe se controlar um pouquinho mais dos impulsos visuais, né? Mas eles são muito visuais. Então meu filho, 7 anos, essa semana, anteontem, fomos no mercado, ele viu suco. E aí, mamãe, posso comprar um suquinho? Eu falei, nossa, você já viu alguma coisa que te chamou a atenção? Também gosto, né? Mas se a gente for comprar tudo que chama a nossa atenção, nós estamos perdidos, né, meu filho? Então você já brinca com o negócio, entendeu? Não fala não. Excelente. Ou dá um esporro. Não, cara, já vai começar? Pô, mal chegamos, porque foi de chegada, assim, sabe? Então, pô, mal chegamos, bicho, já vai começar a pedir as coisas. Se for nesse ritmo, eu tô perdida até o final, hein, não sei o quê, já dá um esporro, né? Eu falei, meu, tá, né? Acabamos de chegar. Aí eu falei, lembra, o que você vai escolher? Você pode escolher as suas coisas lá, né? Você tem direito lá, é o suco? É isso? Ah, não, mamãe, acho que eu vou querer um docinho. Ah, então tá. Aí foi lá, pegou uns stickers. Aí, beleza, é isso por hoje? É, tá bom. Aí foi e viu um bolo de chocolate. Aí ele falou, eu já peguei o docinho, né? Falei, já. Porque na verdade nessa vez era só uma coisa, tá? Porque era uma compra rápida, não era uma compra de mês, não ia ficar 3 horas, então vamos no mercado rapidinho, pode pegar uma coisinha. Aí ele falou, acho que o bolo dura mais, né? Vou levar o bolo. Ele já administrou isso, é bacana, interessante, né? Então você trabalha com a sua criança deixando ela inteligente, empoderada para tomar boas decisões. Você falou, né? Acho que empodera demais a criança. Às vezes você empodera demais para ela bater na tua cara, para ela fazer as coisas de afronta com você. E isso é péssimo, é nocivo. Nocivo, desrespeito não deve ser tolerado. Só que pra gente conseguir não tolerar o desrespeito que vem da criança, a gente precisa não desrespeitá-la. Bacana. Porque muitas vezes a gente tá desrespeitando e não quer tolerar o desrespeito que vem dela. Daí não tem coerência, vai complicar, né? Agora, quando a gente conseguir praticamente eliminar o desrespeito nosso em relação a elas, aí a gente tem moral pra falar, nunca mais faça isso, porque eu sou tua mãe. E aí nem passa muito pela cabeça deles fazer isso também, né? E aí a gente vai trabalhando e vai dando as opções, né? Então, usar recursos. Outra coisa também que é muito comum, Mal, é a gente ficar querendo conversar com as crianças. Eu sou a maior partidária de que a gente precisa conversar. Eu adoro conversar. Eu tenho o lema com meu filho de que conversando a gente se entende desde que ele tinha 1 ano e fez a primeira birra de se jogar no chão. Foi a primeira coisa que eu falei pra ele. Cara, primeiro eu falei, levanta. Depois eu falei, conversando a gente se entende. E repito isso até hoje, né? Só que tem que conversar do jeito da criança e não do jeito de adulto. Quando a gente fala conversando a gente se entende, a gente começa a colocar argumento lógico de adulto. Sabe? Porque não, porque tá caro, porque não é pra você hoje, porque não sei o quê. Começa a colocar argumento que pra criança. Legal, Isa, legal. Então, o que é conversar com criança? É fazer uma brincadeira, é começar a perguntar sobre preço. Outra coisa importante, quem pergunta comanda a mente do outro. Ele fala, você fala, ele fala, você fala. Ninguém tá comandando nada, tá todo mundo brigando e querendo ver quem vai ganhar. Quando você faz pergunta, é impossível, gente. Se eu falo pra vocês assim, gente,
que é que vocês estão pensando em fazer depois que a gente terminar aqui? Os dois vão pensar o que vão fazer depois. É meio automático. A pergunta, tá? né? Então, você quer tirar a criança de um estado para outro? Pensa, que pergunta eu posso fazer para ela? Legal. Tá? Aí ela tá lá no estado de eu quero. Você fala, é mesmo? Você quer? Entendi. Isso tem a ver com algo que você gosta muito? Que mais que você gosta muito? Aí você começa a ir a cabeça dela para outro lado. Vai indo. E aí, nesse tempo também que você vai fazendo perguntas, às vezes, que você nem sabe muito porque você está fazendo, você ganha tempo para traçar a estratégia, porque a vida é feita de estratégia, né? Então, você vai ganhando tempo. Outra coisa que eu faço também que funciona muito nesses casos. Quero o carrinho, não sei o que. Dri, tirou o carrinho da mão dele, né? Em vez de tirar o carrinho da mão dele, você fala, você quer esse carrinho? Então vem cá que nós vamos conversar. Você vai conversar sobre o carrinho. Então você fala, você quer esse carrinho? Quero. Então vem cá que nós vamos conversar sobre isso. Aí você ganha a criança pra você. E aí você vai conversando com ela. Você pode inclusive, vem cá que eu vou te contar uma história de um menino igual você que queria um carrinho. Aí você vai começar a contar a história, contar que o pai comprou o carrinho, mas que o dinheiro que o pai gastou no carrinho não era para gastar no carrinho, que depois não teve dinheiro para pagar o negócio que precisava. Você vai contar a real, que na verdade o recurso do dinheiro é limitado e em alguns momentos ele não é destinado para aquilo. E que se for destinado para aquilo, fará falta em outras partes, em outros lugares, em outros momentos. Então você vai contar isso, mas não falando assim, porque ele não é adulto. Você vai contar contando uma historinha, você vai contar de forma, né, com recursos lúdicos, porque a conversa com a criança deve ser lúdica. Não sempre, né? Mas quando possível, dá muito mais resultado se for lúdica. Legal, Isa, muito bom. Mas nós também falamos de conseguir resultado, eu acho que tem a ver a mesma coisa, né? Eu anotei 3 coisas aqui: conseguir resultado, bater nos amigos e o supermercado da birra. Eu comecei pelo supermercado da birra, a birra do supermercado. Eu acho que todo mundo enfrenta isso, né? Todo mundo porque passa é um por clássico. É um clássico. É um clássico. Mas assim, você também falou de, às vezes, não consegue resultado, né? Fala, pô, Kai, tem que fazer isso por causa disso, tem que fazer isso por causa daquilo. Então, também na hora dos comandos, né? Ou das orientações, ou das instruções, ou dos pedidos, ou das solicitações, pense que você precisa fazer ele colaborar com você. Vem de cooperar, colaborar, é junto, é trabalhar junto. Então, como é que eu vou despertar nele a vontade de colaborar comigo? E eu ensino isso pro meu filho também. Às vezes ele me pede umas coisas, mas pede, mamãe, mas eu quero que faça isso, se não fizer eu vou chorar. Eu falo, você acha que você tá me deixando com vontade de fazer o que você quer, cara? Fazendo desse jeito, eu tô ficando com menos vontade ainda de fazer o que você quer. Me pensa aí um jeito que você vai falar pra mim, pra me deixar com vontade de fazer o que você quer. E aí eu coloco meu filho para ensinar, para aprender uma coisa que vai fazer muita diferença na vida inteira dele, que é persuasão. É uma ferramenta importantíssima para a vida. Vender ideias, vender projetos, vender coisas, dependendo da atividade profissional que ele for fazer. Se vender, todo mundo precisa disso, sabe? Então pensa aí um jeito que você vai, né? E aí, claro, tem que tomar cuidado, porque tudo que é usado como ferramenta pode ser bom e ruim. Tem gente que começa a criar gente malandra, assim. Então não é disso que eu tô falando. Porque a gente, na verdade, a gente também tá fazendo birra. Só que birra de adulto. Só que birra de adulto. O que é birra de adulto? Pô, cara, já falei que é pra fazer assim e tal. Isso é birra. É você bater da mesma tecla, do mesmo jeito, ficar putinho porque não conseguiu o resultado. A gente só fez birra modo adulto. Não se jogou no chão só porque não cai bem. Porque às vezes dava vontade também de cair no chão, escabelar e falar, porra! Né? Então, a gente, na verdade, né, dá os modelos de birra para eles. Eles só fazem o que a gente também faz, enfim, né? Então, pensar, que resultado você precisa? Você precisa que ele saia agora? Eu preciso que ele saia agora. O que ele está fazendo? Vendo desenho. Ele não quer sair agora andando de skate. Ele não quer sair agora montando um quebra-cabeça. Ele não quer sair agora. E eu preciso que saia agora. Aí, o primeiro raciocínio que eu penso é, quanto tempo eu tenho de tolerância? Porque tem situações que eu tenho tolerância, tem situações que eu não tenho tolerância, tá? É uma situação que eu tenho tolerância? Pronto, não preciso agir arbitrariamente, né? Então eu posso falar, você não quer sair agora? Não, o que é que você quer fazer? Continuar meu skate. Então quantos minutos você quer? 5. Isso a gente tem feito bastante, né? Não vai mudar a sua vida, vai mudar a dele e vai todo mundo ser feliz. Não, Jalena faz assim pra mim, 2 minutos, papai. Tá bom, filha, 2 minutos. Não, é muito legal, isso é interessante. Daqui a pouco começa a não funcionar. O meu já fala 20 mil. Aí são outros problemas.
a gente Mas conversa é outra hora. engraçado porque toca o cronômetro e eles já, tipo, na hora. Vamos, já deu, papai, vamos, eles já são vão. ótimos para combinados, gente. A gente acha que eles não vão cumprir, a gente acha que não vai funcionar, porque Nossa, a gente é que é muito todo simples, já né? deturpado. A gente é todo deturpado, eles não, eles são puros, eles são lindos. Sabe? A gente faz o combinado respeitoso, que todo mundo participa, eles cumprem. E outra coisa, agora, Isa, não tenho tempo, não tenho 5 minutos, nem 2, eu preciso sair agora, né? Quando a criança já é maior, já entende, você pode abrir o jogo. Cara, eu preciso da tua ajuda. Aconteceu um negócio lá no meu trabalho que a gente não esperava. E assim, a mamãe tá realmente complicada. Me ajuda, eu preciso ir agora. Você pode, eu faço, eu comento, eu falo, eu jogo muita real, tá? Ou você pode ir na ludicidade. Fulano, a gente precisa ir agora. Não quero. Não, vem cá, vamos fazer uma musiquinha, vem cá. Aí vai cantando uma musiquinha, vamos ver se a gente consegue. Eu vou pôr a minha camiseta, você vai pôr a sua? Você vai pôr a qual você vai pôr? Vai brincando e vai levando na maciota e trazendo pro resultado nesse negócio. Não, isso eu faço também às vezes, pra trocar eles. Vai, vamos, não, vem aqui. Vai distraindo, vai trocando, pronto, quando você vai ver, já foi, entendeu? Eu falo pro Mal, dá menos trabalho do que ativar o gatilho. E a criança, tipo, cair no chão, espernear. E travar, né? Às vezes você parar, brincar, conversar, desgasta menos, né? Parece que dá mais trabalho, mas no fim você vê que a vida fica muito mais leve. Você fica com menos cortisol e adrenalina na sua cabeça e na deles. É outra vida, é outra qualidade de vida, é outra qualidade de relações, é outra qualidade de comunicação. A gente entra num outro nível. E outra coisa também que eu queria dizer, a parte de bater nos amigos. Bom, se ele tá resolvendo as coisas na porrada, é porque ele tem muita energia, isso é bom. A gente só precisa arrumar um jeito de canalizar a energia para coisas boas, tá? Então, se ele gosta de bater, eu tenho que arrumar um como pode bater. Porque geralmente eu fico falando, não pode bater no amigo, machuca bater no amigo, não pode bater no amigo. Beleza, eu posso bater aonde então? Porque eu só tenho 3 anos, eu ainda não sei o que fazer com essa energia na hora que ela vem aqui com uma raiva que eu fico... E aí eu faço o que me dá vontade de fazer, meter a mão na cara. Tá? Então beleza, eu não posso meter a mão na cara dele, me dá alguma coisa para fazer no lugar. Não fica só dizendo que eu não posso, porque a energia vem e eu preciso fazer alguma coisa com ela. Se você fala que eu não posso, não põe nada no lugar, a hora que ela vier de novo, eu vou bater de novo. Então aonde que eu posso bater? Posso bater palma? Posso bater nas minhas próprias perninhas, nas minhas próprias coxas, para fazer passar aquela vibe ruim da raiva? Isso é paliativo, tá? Isso é paliativo, é por um tempo, enquanto a gente vai educando a emoção. Até para perceber o que é que... Olha, tem gente que fala assim, eu não posso evitar a raiva, mas eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou fazer com ela. A gente pode, inclusive, trabalhar para sentir menos raiva em determinadas situações, tá? Só que a gente precisa educar a emoção para isso. Como assim, Isa? O meu filho estava nas férias agora de julho, no condomínio com 15, 20 crianças. Todos os dias ele voltava para casa puto, bravo, arrumando confusão com alguém. Eu publiquei isso, talvez vocês tenham visto, mas eu acho que vale trazer o exemplo para esse momento. Todos os dias, ele saía, eu já olhava pro marido e falava, vamos ver quanto tempo vai durar hoje. Porque era 2 horas depois, quando durava bastante, às vezes antes, vinha ele bravo. Tá errado, não é justo, não é certo, não era minha vez, fulano falou que era eu, não era eu, fulano falou que me pegou, não me pegou. E não sei, ele estava visivelmente com raiva. O que é que a gente faz para sentir raiva? Algum julgamento que a gente interpreta de alguma situação. Então, se alguém me fecha no trânsito e eu falo, filha da mãe, tá querendo passar na minha frente, eu sinto raiva. Se eu falo, caraca, pode ser uma emergência, deve estar com alguém doente ali dentro, eu talvez não sinta a mesma raiva. Uhum. Então, é sempre um julgamento automático que passa aqui dentro para eu sentir. Tá? Até para sentir alguma coisa. Então, eu conversei com ele o seguinte, filho, você não estava lá fazendo uma brincadeira? O que é a brincadeira? É uma coisa que não é sério. Quando você fala um negócio que não é verdade, logo depois você fala o quê? Tô brincando. É brincadeira. Não é sério, né? Então as regras, elas são muito importantes e elas precisam ser bem seguidas, bem observadas nas coisas sérias. Nas brincadeiras, as regras podem ser flexibilizadas, pode pegar mais leve, nem tudo precisa ser super justo. Se alguém tá falando que é sua vez, você acha que não é, mas não precisa falar, tá, é brincadeira, vai, não é minha vez, mas eu vou assim mesmo, sabe? Se alguém fala que te pegou, mas não te pegou, vai, não me pegou, mas eu vou,
sabe? Desenrola, bicho, alivia, sabe? É brincadeira, é leve, é de boa. Eu falo, é super importante que você seja um menino que observa as regras. Acho isso fantástico, muito bom. Mas nas brincadeiras, pega mais leve, sabe? Senão toda hora você vai brigar, todo dia você vai arrumar confusão, todo dia você vai vir aqui pra casa, vai perder tempo das férias aqui em casa emburrado, sabe? Então, olha o tempão que você tá perdendo que você podia estar lá fora brincando, né? Mal, Dri, nós estamos os últimos 8 dias, porque isso foi no começo, assim, no terceiro, quarto dia que eu percebi que estava assim, eu fiz essa conversa. Foram 15 dias de férias, então os últimos 10, 11 dias não tivemos mais problemas. Acabou. Saía pra brincar, eu tinha que ir lá chamar. No final das 11 da noite, porque não voltava. Que bom, sabe? que legal. Então, a gente muda, inclusive, o sentir raiva. Sim, porque claro. Quando eu acho que isso eu não posso mudar, aí o moleque vai ter que bater em alguma coisa na vida o resto da vida. Não, mesmo porque então, a raiva é um sentimento muito ruim, né? Pra gente guardar, rancor, essas coisas é uma coisa muito, Pode ser algo ruim se eu deixar transformar numa coisa nociva, mas a raiva é um sentimento dos que eu mais gosto. Não, interessante. Como assim, né? A raiva é o maior combustível de energia que o ser humano tem. O ser humano que não tem raiva age menos. Verdade. A raiva é um combustível da ação, não o único. Mas o ser humano que não sente raiva age menos, realiza menos, transforma menos, muda menos, se submete a coisas que ele não deveria mais, passa por situações ruins e demora muito para sair, fica em relacionamento ruim, fica em emprego ruim, fica coisa ruim na vida porque não sente raiva. A raiva faz você agir, a raiva faz você tomar decisão, às vezes equivocada. Por isso que não é limitar a raiva, é orientar a raiva, é direcionar a raiva. Esses dias eu fiz uma comparação da seguinte forma: a raiva é como a água de uma cachoeira. E se ela for descontrolada, invadir uma cidade, uma comporta de uma hidrelétrica que se abriu lá e que vazou tudo, inunda, destrói, arrasta tudo, mata gente, é um negócio horroroso. Bem canalizada, bem aproveitada, bem direcionada, gera energia para iluminar uma cidade inteira, um estado todo, sim. Um país inteiro. Acredito nisso também, Isa. Às vezes até outros países. Sim. A raiva é exatamente isso. Quando eu não consigo orientar, utilizar de uma forma boa, é destruidora. Sim. Quando eu consigo canalizar, eu arrepio toda. Legal. É o cara que muda o mundo, sim, é o cara que bate na tecla de novas ideias, de novas oportunidades, de não precisa ser assim porque sempre foi assim. E ele precisa de raiva para fazer isso, raiva bem canalizada. Bem canalizada. Né? Porque se ele não tiver raiva, aí o outro fala, ele fica triste, e a tristeza ele leva para inação. Aí ele não faz, ele quer esperar passar aquela tristeza, que ele não tá legal, às vezes ele chora, tal. Então, eu gosto da raiva. Canalizar de uma forma bacana, né? Legal. Canalizar para resultado. E aí, quando cresce, dá o resultado que tá rolando. Não, aqui. sim. O meu você chegou falou tudo. Com uma tabuada do 7, começou a falar a tabuada do 7. 7, 14, 21... 30, mandou um errado assim, né? Aí foi falando, aí eu falei, será? Percebe que eu não falei, tá errado, você não sabe. Só falei, será? Ele falou, errei? Falei, na hora. Aí ele falou, era final de semana, ele falou, sabe o que eu vou fazer segunda-feira? Vou chegar naquela escola, vou pegar o material do 7 e não vou largar enquanto eu não aprender o certo. Que legal. Falei, isso aí. Raiva canalizada para resultado. Depois voltou. Beleza. Depois voltou dias depois e falou tabuada toda, tudo certinho. Incrível, né? Outra incrível. raiva canalizada para resultado de adulto agora, tá? Você já viu gente que passa por uma calamidade na vida, uma catástrofe, perde a criança num assalto, perde o filho, e aí por raiva, por ódio, por não querer que ninguém mais passe por aquela situação avassaladora que ele está sentindo, ele faz um projeto, ele cria uma ONG, ele cria uma coisa,
Isso é Interessante raiva bem mesmo. canalizada. Gente que fica triste não faz isso, gente. É verdade. Zé. Sabe? Legal. Gente que fica triste Fica chora. depressiva, né? Chora, né? Não só raiva, né, gente? É um misto das coisas. Mas vocês estão entendendo que quem dá energia é a raiva. A tristeza tem seu lugar? Tem. É importante? É. Sentir só raiva e não sentir tristeza é bom? Não. Isso acho que é papo pra outra história. Mas eu acho que um dia a gente pode falar sobre essas emoções, entre aspas, negativas. Legal. Raiva, tristeza, medo, né? Bacana São- isso, um assunto bem interessante mesmo, Isa. Legal. Eu acho que é o caos. Legal, Isa. Já viram que isso. se não parar eu vou até amanhã, né? Quase A não gente gosto de também, falar. né? Não, Vocês delícia, também estão Isa. sendo Falta, parceiros né? ótimos. Não, e um papo muito agradável, muito interessante mesmo. Acho que, putz, é muito legal. Nossa, eu chorei até. Tá nos colocando, pelo Ei, menos... isso é choro mesmo. Eu tô vendo você se enxugando aí. Não, eu chorei, tô toda preta ainda aqui, ó. Eu chorei, porque eu sou muito sensível, assim, né? Então eu sinto muito as coisas, né? E pra mim, acho que esse papo todo era muito importante, porque é tudo que eu sempre quis trazer pro mal, né? E de uma maneira que, tipo, eu já, lá de trás, quando eu tava grávida, sabe? Eu falava, Mal, vou comprar um livro tal, não sei o quê, vamos estudar, vamos ver pra onde a gente vai fazer, que tipo de escola eles vão estudar, o que eles vão querer, e nananá, e como é que a gente vai, né, fazer acontecer. E eu, Mal, falava, não, e foi a minha primeira frustração, sabe? Mas, Isa, é aí que tá mais uma vez que você falou. Talvez sejam as formas de você falar. Tem Sim, pessoas... Talvez a Adriana não me convenceu da mesma forma que eu escutando você falar me convenceu. Sim. É isso, você é uma pessoa que, pô, eu acho difícil alguém te escutar, e não tô falando isso por hipocrisia Não mesmo, ouvir, porque né? e não ouvir, porque você coloca de uma forma muito agradável, mesmo o jeito de você falar, você sempre fala com propriedade, além disso você fala sabe, de uma forma que faz mesmo a gente saber que isso vai dar um resultado. Isso é interessante, né? Isso é muito legal, isso Você é toca, muito agradável. né? Você Acho toca que mesmo, você né? toca. E eu sou uma pessoa que bem, coisa boa. assim, bem difícil mesmo de escutar, de aceitar um novo. Não que eu não, mas assim, principalmente nesses conceitos de educação, né? Eu ainda tenho aquele lance que eu resgato de minha mãe e meu pai, aquilo, Deus no céu, minha mãe e meu pai na terra, né? E óbvio, é o que você falou, tem coisas muito mais interessantes aí, né? E que realmente E nem tudo desse modelo também se joga fora, muito ao Sim, contrário, a maioria claro. se preserva. A gente Evoluções, tira, na verdade, né? só, sabe o que eu falo assim, a gente, né, você pinta o quadro, Sim, né, sim, e às vezes sim, você vê sim, que ficou sim. tudo manchado em volta, né? Sim, Então você só sim, tira as sim. manchas em volta, as Isso, rebarbas, assim, isso, sabe? isso. Porque o quadro pintado deu resultado, tamo aí, ó, a gente Exatamente. gosta do que deu, Sim, né? Eu sim, também fui criada num modelo mais rígido e adoro o meu resultado. Sim, Então legal. né, a gente vai só tirando o que não foi da melhor maneira e dando muito abraço e beijo neles, Isso. porque eles fizeram o melhor que Isso, puderam. isso. Eles não tinham nem Conectando, internet, Isa. gente. Essa é a palavra de ordem, minha conexão, cara. Isso é muito legal, cara. Isso é muito bacana. Eu acho que o Mal já é uma pessoa difícil de ouvir, né? Ele é bem assim, e eu sou uma pessoa difícil de falar. É. Então tem lá um vídeo seu que você falou, 5 maneiras de fazer seu filho te ouvir. Mas as 5 maneiras que eu ouvi, eu não pensei nos meus filhos, eu pensei nele. Como fazer o Maurício. Parecia que você tinha feito um vídeo, como fazer o Maurício me ouvir. Perfeito. Porque às vezes pra mim é uma coisa que é muito importante, eu quero aquilo. E eu falo, eu quero, isso é certo, mas ele fala, o que é certo pra você não é certo pra mim, né? E de repente, talvez do jeito que eu coloque, que eu, tipo, pra mim é uma coisa tão básica que eu não tenho que vender o peixe. Meio que aí óbvio. que eu erro, meio óbvio. Pra mim, eu falo, é. como assim você não tá Para entendendo quem, o que eu tô né? falando, né? Óbvio para quem, né? Óbvio para quem, entendeu? É, Que no fim é uma coisa importante, né? Acho que E agora ó, ele tá vendo, né? Que é Sem o que eu dúvida. queria dizer antes. Eu acho que uma dica que vale pra vocês, e eu acho que vale pra geral, é sempre que eu tentar vender uma ideia e a pessoa não comprar, não fica brava com a pessoa. Questione a você mesma, no sentido assim, como foi que eu falei que eu consegui não ser ouvida? Uhum. E como é que eu vou falar diferente da próxima vez? Sim, sim. Sabe assim? Porque Sim. às vezes eu projeto no outro, né? Aquela Exato. coisa
que o outro não ouviu, o outro não é aberto, o outro... E você já falou, né? Ele é ruim pra ouvir, eu sou ruim pra falar, né? Mas outra coisa também que eu quero dizer, aproveitando essas falas, cuidado com o que a gente faz com a nossa identidade. Eu falo muito sobre o que a gente faz com a identidade da criança, mas cuidado com o que a gente faz sobre a nossa identidade. Sabe? Eu sou difícil para ouvir, para me abrir para coisas novas. Oi. Porque o cérebro é programado pelo que a gente fala. Existe a ciência da PNL, que é a programação neurolinguística. Cada vez que eu falo, eu reprogramo. Cada vez que eu falo, eu reprogramo. Cada vez que eu falo, eu reprogramo. Eu fiquei, para vocês terem ideia, contar uma coisa bem recente da minha vida. Eu fiquei mais de 30 anos falando que eu era notívaga. Eu sou notívaga, eu trabalho de madrugada, eu não gosto de acordar cedo, eu tenho uma facilidade enorme para redormir, eu dizia. Eu fui falando isso a vida inteira. Recentemente eu li um livro que questionava as crenças e a relação que a gente estabelece com o sono. E aí eu falei, caraca, eu falo que eu tenho controle de tudo na minha vida e o sono eu nunca pensei sobre isso. Então quer dizer, eu tô deixando o sono totalmente mandar no meu ritmo, na forma como eu nunca marcava uma coisa dessa de manhã, jamais, né? E aí ele me desafiou, aquele livro, me desafiou a falar assim, você tem uma área da sua vida aí que você não está no controle, né? E provou por A mais B como era maravilhoso acordar muito cedo, dormir menos do que 6 horas por noite. E coisas dessa natureza. Eu sempre disse que eu precisava mais do que 8 horas por noite. Parará. E agora, né, eu já estou no 33º dia de acordar entre 5 e 6 da manhã. Que legal, hein? Né? E fazendo uma rotina super interessante de autoconhecimento e de autodesenvolvimento pelas manhãs, sistematicamente, todos os dias. E a fala é muito importante. A gente precisa dizer, olha, até aqui eu experimentei um certo desafio em acordar cedo. Olha a leveza que você traz do negócio. Total. E olha como você traz para o seu cérebro a possibilidade de que a partir daqui seja diferente. Tá? Toma cuidado com qualquer coisa que você vai falar, eu sou ou você é. Só fala coisa boa. Só fala coisa boa. E ainda abre a possibilidade, sabe assim? Eu ainda tenho experimentado mais timidez do que eu gostaria na minha vida. Eu ainda não tenho conseguido me expressar da maneira como eu acho que provoca os melhores resultados, mas eu vou aprender. Vai abrindo possibilidade, vai trazendo essa chance de funcionar diferente daqui a pouco, porque a coisa muda se a gente trouxer essas possibilidades. Isso que você tá falando é engraçado, que tem um outro vídeo seu que você fala sobre... eu faço atendimento, a gente tem uma agência de publicidade e assim... Apesar de eu ainda não me comunicar perfeitamente com o Maurício, eu me comunico muito bem com os meus clientes. Assim, eu consigo passar muito bem tudo que eu quero, né? O meu atendimento é bacana. Mas um vídeo que você falou às vezes, você também tem culpa se você tá passando uma coisa e aquela pessoa tá entendendo de uma forma diferente do que você passou. E às vezes isso acontece, né? Então a gente tem uma equipe, às vezes acontece, você falou uma coisa, a pessoa entendeu um pouco assim, aí eu mandei o vídeo pra toda a minha equipe. Entende? Menino de 19 anos, 21, sabe? Eu falei, olha, escutem porque isso é real, né? Às vezes a gente a gente tá ali e é uma verdade que pode ser verdade pra todo mundo. Mas às vezes o jeito... né, que você passou, a pessoa entendeu um pouco diferente, você também tem culpa nisso, né? Então, como fazer a pessoa entender o e o né? Não um A, um B, né? Sim. E é muito louco porque a gente, como agência de publicidade, sabe que a mensagem que a gente emite é responsabilidade nossa. Se o outro não entendeu, é nosso problema, né? Mas as frases facebookianas que rodam por aí, tem zilhões de compartilhamentos, dizem: eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Não, você tá certo. Peraí, né? Já na programação neurolinguística, um dos pressupostos diz: comunicação é resultado. E eu ainda tenho a minha teoria com ditados populares da regra para ter sucesso na comunicação, que é a seguinte: quando vier do outro para você, o que vale é a intenção. Fica com a intenção do outro, mesmo que ele cagou tudo. Desculpa, acho que eu não devia falar assim. Mesmo que ele falou tudo ruim, tudo errado, de um jeito que você não ia gostar, né? A pessoa caga no vídeo da outra. A intimidade, né, vai dando essa liberdade. Enfim, mesmo que a pessoa fez tudo
de uma caca, fique com a intenção. Se ela teve uma boa intenção, o que vale é a intenção. Do outro para você. Da gente pro outro, de boa intenção, o inferno tá cheio. O que vale é resultado. Mas não é justo. Você quer justiça ou resultado? É, exato. Tá certo. Você quer justiça ou resultado na sua vida? Em algumas situações você precisa escolher. Exato. Sabe? Eu quero resultado. Que na maioria das vezes você vai atrás de resultado, óbvio, né? Oxi, sabe? Se eu tiver que ser humilde, se eu tiver que ser besta de vez em quando, mas alcançar resultado, é inteligência, é flexibilidade, é conseguir passar por cima do seu próprio orgulho para ter um resultado para você mesmo. O que adianta você preservar o seu orgulho e o seu resultado ser ruim? Não faz sentido. Aí que não é justo. Na minha opinião, isso que não é justo. É verdade. É muito louco. Legal. Muito Amores, adorei. que bom, Bem, Isa. adorei. Muito Obrigada, legal. Adorei. hein? Vocês muito são legal. muito agradáveis. E, pô, é legal que agora o chipzinho Isa tá na cabeça, né? Chipisa. Na hora que Patentear. der o pânico, entra no molde Isa, tal, Bora com luz. lá, muito bom. Muito legal, Isa, Vai parabéns. ser o código agora, né? É, A gente tem um código, às vezes quando, tipo, sai fora do... Quando a gente tá muito, fazendo alguma coisa, tipo, a gente criou o código do Aloha. Fala Aloha, o outro... O Opa. problema é que às vezes eu falo Aloha, Aloha, deixa eu sair. Cara. Agora vai mudar, o código vai ser o Isa. É. Isa, Eu já sei, Easy. faz assim, ó, faz I, não é de I, ferrou, é de Isa. muito O bom. Easy, né, da Isa. É. Exagerou. Boa. Muito bom, Isa, muito legal, meu. Parabéns pelo seu trabalho, mais uma vez agradecendo também a sua atenção, a sua disponibilidade. E óbvio que também nós somos ferramentas também para você, né? Às vezes, óbvio que você também aprende muito com os nossos erros, óbvio, né? Você também tira o seu aprendizado com esses nossos, né? Então, pô, é uma troca. Eu acho isso muito interessante, dúvida. meu. É legal, Super muito obrigado. ganha-ganha, super ganha-ganha. Eu agradeço demais, agradeço a oportunidade, agradeço a ideia, né? A Adri chegou com essa ideia, bora fazer um negócio desse tipo, acho que pode dar certo. Então, assim, agradeço mesmo, né? Eu tenho noção do tamanho, por exemplo, que eu ainda tô no Instagram, que ainda não representa muito. Eu tenho noção ainda, né? No YouTube tô um pouquinho maior, mas tenho noção ainda que sou pequena e que ainda tô ganhando espaço. Muito bom. Então, que essa parceria é uma grande oportunidade também, né? De crescer, de ganhar mais espaço, E no fim, uma amizade genuína nascendo aí, né? De pessoas muito inteligentes, fortes, que eu já aprendi a admirar e que agora eu já tô doida pra conhecer e encontrar pessoalmente, dar um abraço, um beijo, conhecer o Caia, a Alana. Beijo grande, gente. Valeu. Tchau, tchau.